propostas são e gostaria de começar por uma expressão que me é muito cara e acho que todos penso que estarão de acordo. É que esse não fosse a CDU e equipamentos e obras que à data em que foram apresentadas foram consideradas pelo poder de então megalómanos, que sonhávamos demasiado alto, mas que hoje são apresentadas obras de extrema importância. Podíamos falar de muitas, ou apenas referir duas, que me parece que são marcantes do Conselho de Santo Tirso. Falo da rotunda de Fragtas, que apesar de não ter sido realizada com os contornos que a gente defendíamos uma passagem desnivelada, mas mesmo assim é uma obra que se pode considerar útil. E falo também do Parque da Rabada, que na altura foi mesmo considerada que nós andávamos a sonhar alto demais e, portanto, aquilo não era realizado. E que ainda por cima, que eram terrenos privados, mas a obra está aí e hoje é aquilo que se pode dizer a obra com que o Conselho de Santo Tirso se orgulha e hoje até às vezes exagera nas obras do mesmo tipo e é caso para se dizer que hoje já não é necessário pensar em parques urbanos porque temos aquilo que é necessário, só precisamos de os cuidar melhor um pouco. Porque, por exemplo, o Matadouro não está tão cuidado quanto devia. Insistimos e bem numa das questões que nos têm sido mais caras e que infelizmente hoje ainda não está cabalmente cumprida. E para uma sociedade civilizada, a água e o saneamento são das questões, diria, mais importantes de tudo. Mas infelizmente ainda não chegamos lá. É evidente que poderíamos alongar mais, mas não me cabe a mim, porque os nossos dois candidatos, quer à Assembleia Municipal, quer à Câmara Municipal, caber-lhes já defender o programa que apresentamos ao Conselho. E, naturalmente, quero acreditar e tenho firme convicção de que serão capazes de fazer com que as nossas propostas sejam melhor entendidas pela nossa população e que possamos ter razão, não mais tarde do que temos tido, porque temos tido razão naquilo que defendemos, mas às vezes descobrem muito tarde que temos essa razão. Eu quero acreditar que com estes dois candidatos nós vamos demonstrar que temos razão muito antes e que a população de Santo Tirso acabará por descobrir que merecemos mais o seu voto do que temos merecido até hoje. Por isso acredito que a CDU irá reforçar a sua votação, irá naturalmente ter maior peso, porque Santo Tirso precisa de uma CDU com muita força para defender aqueles que mais precisam dela. Passo a palavra ao João Ferreira, que é o nosso candidato à Assembleia Municipal de imediato. Bem, boa noite, camaradas e após semanas de reuniões com associações, com instituições públicas, IPSS, trabalhadores, jovens e independentes, apresentamos hoje publicamente um programa que consideramos ambicioso, mas necessário para responder aos anseios de uma parte significativa da população e assim inverter sinais de estagnação e até de decadência que temos vindo a sentir na vida do Conselho nas últimas décadas. Este programa será, então, um instrumento daquela que é a vontade de transformação da nossa terra, tendo em vista a construção de um Conselho com futuro e demonstrando que a CDU tem, como um partido que a integra, mais futuro do que passado. Queremos, portanto, uma gestão democrática, participativa e transparente. E isso passa, em primeiro lugar, por pôr fim à injustiça que foi imposta às populações através do processo de extinção das freguesias, em que não foi tida em conta a vontade das populações,
conduzindo a um maior afastamento entre eleitos e eleitores e diminuindo aquela que era a capacidade reivindicativa das populações. Ora, nós entendemos que um dos aspectos centrais da gestão democrática assenta na proximidade e na permanente participação popular. E por isso garantimos que iremos insistir na reversão do processo de fusão das freguesias, devolvendo à população a decisão quanto à reposição das mesmas. Além de outras propostas nesta matéria, nós propomos assegurar que a Câmara Municipal de Santo Tirso tenha uma relação contratual com as entidades externas em conformidade com as boas práticas daquilo que é a sustentabilidade ambiental e também com a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, especialmente naquilo que são os serviços concessionários. Ou seja, exatamente em sentido contrário daquilo que sucedeu nos últimos anos, por exemplo, em relação à empresa concessionária do Serviço de Refeições de Escolas, a Unicelf, que, perante aquela que foi a passividade, digamos, da autarquia, não cumpria com o caderno de encargos no que toca ao número de trabalhadores necessários em cada cantina escolar. Queremos também uma planificação territorial inclusiva e participada. E por isso pretendemos aproveitar o processo de revisão do PDM para promover aquilo que é um processo de participação pública aberto e transparente sobre o modelo de desenvolvimento urbano e de ordenamento que nós queremos para Santo Tirso. Queremos também habitação digna para todos. A dificuldade de acesso de habitação tem vindo a constituir um problema da cidade de Santo Tirso, sendo os preços, quer dos arrendamentos, quer da aquisição de habitação própria, incomportáveis para uma parte significativa da população, especialmente para os mais jovens. Só para se ter uma noção daquilo que estamos a falar, os salários médios em Santo Tirso são habitualmente mais baixos do que na região norte e, nas áreas da indústria, da construção e dos serviços, a remuneração bruta mensal varia normalmente entre os 800 e os 950 euros. Ora, o certo é que basta uma pequena pesquisa, uma pesquisa rápida, para percebermos que é cada vez mais comum encontrarmos T0s, T1s, a preços a rondar os 400, os 450 euros, ou seja, o que equivale a cerca de metade do rendimento médio bruto de um trabalhador. E por isso, a ausência de políticas públicas de habitação e de planeamento, deixando este encargo à mercê do mercado imobiliário, tem-se revelado desastrosa. E, sem ignorar aquelas que são as responsabilidades que neste domínio cabem ao Estado Central e que a Câmara Municipal deve continuadamente reivindicar, as políticas municipais de habitação podem contribuir para criar condições que permitam fixar a população residente e atrair alguns dos que nos últimos anos saíram de Santo Tirso. E daí que a CDU proponha uma política habitacional que assenta em 4 eixos. Em primeiro, incentivos e apoios à reabilitação urbana de imóveis degradados ou abandonados para uso residencial. Em segundo, a criação de um programa municipal de arrendamento a custos acessíveis, contendo uma bolsa municipal de fogos para arrendamento a custos acessíveis, envolvendo também entidades privadas, tais como a Santa Casa e as IPSS. A construção de habitação pública com rendas acessíveis. E para isto é necessário potenciar a construção pública em zonas urbanas, em lugar daquelas que têm sido as políticas de segregação social, de classes e estratos sociais com baixos rendimentos, o que tem acontecido com a construção de grandes aglomerados de habitação social nas periferias urbanas. E, por fim, implementar um programa municipal de combate à pobreza energética na habitação, designadamente no Parque Habitacional Municipal. Queremos também uma rede de transportes públicos de qualidade. A CDU orgulha-se do contributo decisivo que deu para a implementação do Passo Único em 2019, medida para a qual o PCP se bateu durante 20 anos ao lado dos utentes. E os efeitos daquela que foi a adoção deste Passo Único são evidentes. Só para dar alguns exemplos, com a adoção dos passos de 30 ou 40 euros mensais, uma viagem de Vilarinho a Santo Tirso, registou-se uma poupança anual aproximadamente de 500 euros. De São Mamede de Negrelos para Santo Tirso, uma poupança anual de 378 euros. De Santo Tirso para o Porto, uma poupança anual de 630 euros por ano. E por isso nós valorizamos e muito esta medida, que permitiu às famílias a poupança de centenas de euros ao longo do ano. O certo é que o aumento da procura tornou também mais visíveis os problemas e as insuficiências existentes nos transportes públicos. Em comparação com a área metropolitana do Porto,
O município de Santo Tirso é um dos municípios com maior número de deslocações dentro do concelho. Falo, obviamente, em termos percentuais. É um dos municípios em que a utilização do transporte individual é mais expressiva e em que a utilização do transporte público ou coletivo é mais reduzida. Aliás, bastante abaixo daquela que é a média da área metropolitana do Porto. E daí que assumimos como uma prioridade central desenvolver uma rede de transportes públicos com linhas de frequência elevadas nas zonas urbanas, com ligação entre os centros de freguesia e os espaços urbanos relevantes de Santo Tirso, que façam ligação às unidades de saúde e a outros edifícios públicos relevantes, que assegurem o transporte escolar em todo o concelho, que façam ligação às estações rodoviárias e ferroviárias e que façam também a ligação aos concelhos vizinhos. Queremos defender também serviços públicos municipais, alargando a sua oferta. Uma das prioridades que é reclamada por todas as freguesias e pela qual a CDU tem-se batido nas últimas décadas passa pela extensão a todo o concelho da rede pública de saneamento e água. Atualmente, em relação ao saneamento em baixa, no concelho existe uma cobertura de cerca de 55%. Quanto ao abastecimento de água em baixa, no que respeita ao Vale do Ave, esta área tem uma cobertura de 80%, existindo mais de 3.000 alojamentos sem rede pública de água. Quanto ao Vale do Lessa, a situação piora, e apenas 366 alojamentos têm rede pública de água. Sendo certo que o aumento desta cobertura da rede pública não tem sido acompanhada por um aumento previsto de clientes. Ou seja, isto acontece porque também não é acompanhada daquilo que é uma redução do preço da água. E por isso parte da população continua a consumir água de origens próprias, algumas das quais correspondem a captações sem qualquer controlo, o que pode até acarretar consequências nocivas para a saúde. Quanto ao abastecimento de água, a entrega a privados é uma opção que PS, acompanhado do PSD e do CDS, tem insistido em impor à população do concelho com consequências profundamente negativas. E embora o Executivo do PS tenha anunciado no final de 2020 o resgate da concessão da água, nos últimos dias assistimos, já utilizei esta expressão, a um verdadeiro flic-flac à retaguarda e a pouco mais de 2 semanas das eleições autárquicas, o PS, o PSD e o CDS votaram a favor da prorrogação do prazo da concessão por mais 15 anos. Aquilo que terminava em 2034 passa agora a terminar em 2049. A CDU, que desde sempre foi a única força política que se opôs intransigentemente ao negócio da água, agiu em conformidade com aquela que tem vindo a ser a sua opção e votou contra. Sendo este o compromisso que continuará a assumir para com a população, apelando à sua mobilização e à sua organização na defesa daquilo que é o Serviço Público de Abastecimento de Água através da remunicipalização da sua gestão. Defendemos ainda o regresso ao setor público e à competência do município dos serviços de saneamento e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Queremos também uma educação pública de qualidade para todos. De realçar que, graças à intervenção também do PCP, em 2019, foi conquistado o direito à distribuição gratuita dos manuais escolares a todos os alunos que frequentam uma escolaridade obrigatória, contribuindo assim para combater situações de desigualdade no acesso à educação por motivos económicos e sociais. E não queremos ficar por aqui, iremos lutar para que a gratuidade seja alargada às fichas de exercício para todos os alunos do ensino obrigatório. Quanto ao mais, iremos reclamar da Segurança Social uma rede pública e gratuita de creches e ensino pré-escolar, reconhecendo, contudo, e também valorizando, aquele que é o papel complementar das IPSS. Iremos reforçar a ação social escolar e promover o regresso da exploração das cantinas escolares à gestão pública, pois a concessão aos privados destes serviços tem-se revelado prejudicial, o que se reflete, aliás, principalmente no que se refere ao tratamento dos direitos dos trabalhadores, o que se reflete na qualidade da alimentação. Os cadernos de encargo não são cumpridos, o que se traduz em falta de pessoal, em ritmos muito intensos e em que as cozinheiras, por exemplo, em certos períodos, têm de fazer a confecção, a lavagem das louças, a limpeza, etc. Queremos garantir a todos o direito à cultura. O projeto do Cineteatro Santo Tirso não avança e a reconversão desta fábrica não tem garantido de peças de teatro e música. E muitas vezes as associações culturais têm de suportar os custos com equipamento e pessoal qualificado. E daí que a criação de um auditório municipal, devidamente capacitado com equipamentos e trabalhadores especializados,
seja uma reivindicação transversal a todas as associações culturais do Conselho. E é exatamente isso que propomos. E temos muitas propostas na área da cultura, mas permitam-me destacar apenas uma. A criação de projetos de preservação de memória histórica que visam dar a conhecer aquela que foi a história do movimento operário no Conselho. Com variados temas, património industrial, a organização da classe trabalhadora e a resistência antifascista. Não existe em Santo Tirso um verdadeiro reconhecimento de quem mais contribuiu para o desenvolvimento deste Conselho. E esses foram e são os operários, que se sacrificaram ao longo dos tempos, muitas das vezes enfrentando aqueles que são agraciados com o nome das nossas ruas. E por isso nos comprometemos a criar estes projetos, em conjunto com os operários, reformados e no ativo, narrando eles a sua própria história, quer através de exposições, vídeos, palestras, etc. Queremos garantir também a todos o direito ao desporto e por isso propomos desenvolver uma rede integrada de infraestruturas desportivas, públicas e privadas, de modo a que cada freguesia disponha de equipamentos polidesportivos. E também promover o acesso equitativo de homens e mulheres a todas as atividades de desporto. Quanto à saúde, queremos defender o SNS e um modelo preventivo e de proximidade. De relembrar que em 2015 a CDU lutou para manter o Hospital de Santo Tirso na esfera pública. Entendemos que essa era a melhor solução que serviu os utentes e o Serviço Nacional de Saúde. Sendo certo que também entendíamos à data e continuamos a entender que a solução passa pela construção de um hospital de raiz em lugar das duas unidades do Centro Hospitalar do Médio Ave, que seja situado num centro de gravidade entre os concelhos de Santo Tirso e de Famalicão, tanto mais que atualmente temos vindo a pagar rendas elevadas à Santa Casa da Misericórdia, realizando obras que valorizam aquele terreno que não é nosso. E nesta solução, aliás, também somos acompanhados por utentes e pelos profissionais de saúde do Centro Hospitalar. E por isso continuaremos, portanto, a reivindicar à Administração Central a construção deste hospital. Queremos um concelho com uma economia local diversificada. No início do século XXI, Santo Tirso, tal como a região de Val do Ave, assentava a sua economia em grande medida, sendo esta uma região tradicional e historicamente marcada por uma forte densidade industrial. Ao longo das duas últimas décadas foram sendo notadas algumas alterações na produção local, nomeadamente por força do encerramento de muitas fábricas, o que tem conduzido a uma diminuição da preponderância do setor têxtil e, ao mesmo tempo, um crescimento do setor terciário, designadamente da economia social. Porém, o certo é que, não obstante a diminuição da sua preponderância, a indústria transformadora, a indústria têxtil, ainda representa cerca de 55% do volume de negócios do município e emprega perto de metade dos trabalhadores em atividade. E por isso entendemos que a indústria não deve ser tratada como um mero património histórico, ainda para mais neste tempo em que a produção industrial nacional assumiu uma importância extrema, adaptando-se às exigências atuais, produzindo equipamentos de proteção individual. Daí que seja necessário adotar um plano de ação para apoiar a modernização do setor. E, ao mesmo tempo, devemos também captar e apoiar a criação de empresas industriais não poluentes e de tecnologia de ponta, estimulando a articulação com universidades e instituições superiores, especialmente nas áreas do design, da engenharia e das tecnologias. Queremos também um concelho ecologicamente equilibrado e sustentável em que seja garantida a fruição dos rios. E para isso é necessário um levantamento sobre o património existente nas margens dos rios, os moinhos, as pontes, as capelas, entre outros, reabilitar as margens dos rios, assim como o património, de forma a criar ecovias, aproveitando os trilhos e os percursos já existentes ao longo das margens do Ave e dos seus afluentes. Queremos que seja possível caminhar, correr, andar de bicicleta da nascente à foz do rio Ave. Defendemos também que, nesta altura em que proliferam os deverá avançar a articulação e que passa pela construção de um complexo termal com piscina como forma de aproveitamento de todas as valências de aulas, cumprindo, aliás, a vontade que está lá expressa na placa lá colocada, onde se dá conta da reabertura das termas em junho de 1975, de acordo com aquela que era a vontade do povo. Queremos, por fim, e para terminar, que já vai longo,
uma política de segurança comunitária e articulada. Dos encontros que nós fomos realizando, percebemos que existem dificuldades de coordenação entre os serviços de proteção civil, assim como dificuldades de gestão dos diferentes equipamentos das corporações. E daí que propomos a criação de uma central de emergência, aquilo que é uma central de comunicações partilhada, que agregue todas as comunicações da Proteção Civil, da Polícia Municipal e dos bombeiros voluntários do município. E estes são os temas que integram o nosso programa e, em traços largos, a visão da CDU para Santo Tirso, que será depois complementada pela intervenção de José Magalhães. Esta é uma visão de progresso e sustentabilidade que tem por fim a conquista de um concelho onde a igualdade e o bem-estar das populações sejam lemas de vida. É a altura em que urge voltar a fixar as pessoas, de garantir que a nossa cidade volta a encher-se de vida e de gente, oferecendo-lhes oportunidades dignas de trabalho, cultura e lazer. Apelamos a todos aqueles que, por vezes, se sintam um tanto ou quanto desnorteados, perdidos no meio das dificuldades acrescentadas destes tempos de crise e de pandemia, para confiem no nosso projeto, assente neste programa e com o qual podemos construir para o povo tirsense um futuro mais digno. Apelamos ainda a que se juntem a nós quem sinta que este é um espaço onde as ideias justas ganham forma naquilo que é a intervenção do dia-a-dia. Só às nossas mãos é que há liberdade, vamos lá lutando para mudar a cidade. Contamos com vocês, contem com a CDU. Viva a CDU! Não é que fosse muito necessário, porque o João já o disse, passo a palavra ao José Magalhães, irá precisar melhor algumas das propostas e provavelmente aprofundar algumas dessas sugestões e propostas que temos no programa. Portanto, a palavra ao José Magalhães. Boa noite. Aqui o João já elencou a maior parte do programa. Eu só me queria focar em dois pontos que me são caros, relativamente à juventude e à ação social. Não sei antes fazer aqui uma pequena introdução sobre o processo que foi a elaboração deste programa. A elaboração deste programa teve como base o conhecimento adquirido ao longo dos anos acerca da realidade do concelho. Ao contrário de muitos, nós temos uma intervenção que não se esgota nas eleições, que é permanente, na rua, nas fábricas, locais de trabalho, nas instituições, procurando sempre estar a par daquilo que é a realidade do nosso concelho. E mais recentemente, há já alguns meses, nós iniciámos e realizámos uma série de visitas a instituições. Eu posso até citar, para dar alguns exemplos, nomeadamente a Escola Básica da Ponte, o Hospital de Santo Tirso, o Ginásio Clube de Santo Tirso, o Núcleo Associativo de Santo Tirso, Bombeiros Voluntários, Amarelos e Vermelhos, Misericórdia de Santo Tirso, o ASAS, a Associação de Solidariedade Social de Areias, São Tiago, a Associação dos Amigos Animais de Santo Tirso, o ASAST, e também a Companhia de Teatros Quatro Ventos, a Associação Cultural Tircense, a Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso, a Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Rins. Estes foram algumas das visitas mais recentes que fizemos. E quando fizemos estas visitas, para mim, falo pessoalmente, foi uma aprendizagem de olhar para o concelho e ver o que é que no concreto, o que é que as pessoas das várias áreas encontram no nosso concelho, os problemas que encontram, e recolher também ideias de melhoria para o nosso concelho. E por isso eu queria, antes de passar aqui para a parte da ação social, queria dizer o seguinte: quando visitamos instituições como a Misericórdia e vemos
E cada vez mais temos de arranjar mais comida para dar a pessoas carenciadas. Para nós isto é um sintoma de algo que vai mal no nosso concelho, por muito que pintem a propaganda do executivo que temos tido, que o Santirce a crescer, em tudo corre bem, a vida melhor, etc. Não é essa a realidade que encontramos no terreno. E no campo da ação social nós quisemos fazer aqui, achamos que era necessário um salto grande no nosso concelho por parte dos poderes públicos. E eu vou passar já a elencar algumas das nossas propostas. Em relação a... Nós temos um dos nossos eixos, então, desenvolver Santirce como um concelho solidário. Uma das nossas propostas-chave passa por reclamar da Segurança Social e das instituições uma rede pública de apoio às famílias, creches, infantários, lares, centros de dia, conseguindo o apoio às IPSS do Conselho, reconhecendo e valorizando o seu papel complementar. Ou seja, não nos queremos substituir às instituições no terreno, mas achamos que faz falta, os poderes públicos têm a sua responsabilidade na criação de uma rede pública do apoio social. Uma das propostas que temos, por exemplo, bastante ambiciosa, a criação dos gabinetes de atendimento integrado local. Ou seja, em cada freguesia do concelho, em articulação com a Segurança Social, as juntas de freguesia e IPSS, Serviços de Saúde, termos técnicos especializados no apoio social, técnicos de serviço social, psicólogos, etc., de modo a proporcionar atendimento e acompanhamento de proximidade às famílias em situações de risco ou de exclusão social. Com isto pretende-se fazer a prevenção primária, estar lá, perceber os problemas antes deles se tornarem mais graves e só assim é que podemos atenuar o trabalho que têm tido as instituições no terreno, cada vez se veem mais incapazes de lidar com esta realidade sem ter um trabalho de fundo que é necessário. Ou seja, a nível da prevenção primária, avaliar as necessidades no terreno para podermos agir atempadamente em questões de exclusão social, pobreza, etc. Como tal, outras das nossas propostas passa por redefinir e reforçar o Plano Municipal de Emergência Social, orientado para pessoas em situações de pobreza e maior vulnerabilidade. Temos também como proposta a implementação de um banco de ajudas técnicas, plataforma de empréstimo ou doação de equipamentos, como cadeiras de rodas, camas articuladas, andarilhos, etc. E também o estímulo à criação e desenvolvimento da atividade em instituições com intervenção na área da solidariedade social. Ou seja, a Câmara tem que ter uma estrutura que permita e que apoie a criação de atividades nas instituições ou ela própria criar essas atividades. E também a criação do Gabinete de Apoio Técnico ao Movimento Associativo sobre apoio aos fundos da União Europeia e outros. As instituições que trabalham com a realidade social muitas vezes têm dificuldade em termos de meios humanos, por um lado, conhecerem os fundos que existem de financiamento público e europeus e terem pessoas que os ajudem a concorrer a esses fundos. E depois, em relação à população idosa, nós temos queria aqui destacar a criação dos conselhos de sabedoria das freguesias. Ou seja, pegarmos na população mais idosa e valorizá-la, valorizar o conhecimento que vem da idade. Não queremos só olhar para a terceira idade como somente uma franja que necessita de cuidados e ver apenas numa perspectiva assistencialista. Não, temos que valorizar o papel dos mais idosos naquilo que têm de transmitir para a sociedade e criar atividades que envolvam essas pessoas de terceira idade. E achamos que faz falta também no nosso Conselho
adequar as acessibilidades para, nomeadamente, as pessoas com deficiência, cumprir a legislação das acessibilidades, para garantir o direito à mobilidade das pessoas com deficiência e mobilidade condicionada. Há muito a fazer no nosso Conselho sobre isto, particularmente em edifícios públicos mais recentes, se calhar nem tanto, mas há edifícios públicos que precisam de ser revistos. E eu iria passar aqui a parte da juventude, que tem sido um pouco menosprezada, digo eu, no nosso Conselho. E, antes de mais, eu gostaria de vos citar aqui o artigo 70 da Constituição, que elenca aquilo que na nossa lei fundamental os jovens têm direito, na nossa lei fundamental. Segundo o artigo 70, os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no ensino, na formação profissional e na cultura, no acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na segurança social, no acesso à habitação, na educação física e no desporto, no aproveitamento dos tempos livres. A política de juventude deverá ter como objetos prioritários o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de condições para a sua efetiva integração na vida ativa, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à comunidade. O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas, as organizações de moradores, as associações e fundações de fins culturais e as coletividades de cultura e recreio, fomenta e apoia as organizações juvenis na prossecução daqueles objetivos, bem como o intercâmbio internacional. Fazer dele o nosso programa de Santo Tirso, basta só depois ir às propostas concretas, já lá irei, mas isto para dizer que falta isto quase tudo cumprido no nosso Conselho. Eu lembro que, segundo os dados mais recentes, a população de Santo Tirso tem envelhecido, duplicou a taxa de envelhecimento em cerca de 10 anos. Tínhamos cerca de 100 idosos por cada 100 jovens há cerca de 10 anos, aumentou para 200 idosos por cada 100 jovens. Eu já referi nisto noutras intervenções, mas é sempre, acho que é necessário voltar a lembrar todas as vezes como uma prioridade urgente, o rejuvenescimento do nosso Conselho. E tem que haver políticas de juventude para fixar os jovens do nosso Conselho. Passo aqui a elencar propostas para a juventude. Umas das nossas primeiras prioridades, a criação de programas de arrendamento acessível para fazer face às necessidades da habitação, que é extremamente importante, e não se resolve a fixação de jovens sem resolver o problema da habitação. Depois temos uma das nossas propostas, a construção das casas da juventude, quer em Santo Tirso, quer em Vila das Aves. Aliás, o PS já nos últimos anos tem prometido a construção da Casa da Juventude, contígua ao Parque do Matadouro, mas até ver, ainda não sequer foi colocada uma pedra. Ainda na última Assembleia Municipal, aqui realizada, o Presidente da Câmara disse que o projeto estava a ser feito, mas isto, eu agora não sei quando é que foi primeiro a ideia da Casa da Juventude, mas já tem pelo menos 2013. Ou seja, desde 2013 que foi prometido, até agora nada visto. A nossa ideia, as casas de juventude, devia ser duas no Conselho, uma em Santo Tirso, outra em Vila das Aves, isto porque para terem ligação aos agrupamentos escolares. As casas da juventude teriam diversas valências, uma delas a criação de um gabinete de acompanhamento e aconselhamento psicológico e pedagógico, faria a ligação entre as escolas e a ação social do Conselho, ou seja, sinalizar os jovens em risco e também dar-lhes o devido apoio. Essas casas de juventude teriam também salas de estudo, salas de formação para as artes, etc. E estes gabinetes de acompanhamento e aconselhamento psicológico e pedagógico
seriam de real importância para fazer, mais uma vez, prevenção primária na área da saúde também, porque nós notamos, aqui em São Tirso não há um acompanhamento de fundo que evite como é que eu hei de pôr as coisas. Quando fomos visitar uma instituição como a ASAS, o que é que eles nos dizem? Cada vez eles têm jovens que chegam lá com problemas mais graves, mais irresolúveis. Não houve um trabalho de fundo para sinalizar junto das escolas aqueles jovens que têm problemas nas famílias e haver um trabalho de fundo de acompanhamento. E esta nossa proposta passa por aí, um acompanhamento próximo na comunidade. E propomos também a criação de espaços centralizados no Conselho, com diversas valências, os auditórios, salas de ensaios, exposições, oficinas de formação, não limitados aqui às casas de juventude, mas também por todo o Conselho é necessário estas estruturas. Achamos importante também aqui os gabinetes de acompanhamento psicológico-pedagógico fariam sessões de informação, sensibilização e debate sobre temáticas atuais, do interesse dos jovens, por exemplo, violência no namoro, sexualidade, afetos, discriminações, bullying, ciberbullying, diversidade cultural, movimento associativo, estudantil, orientação vocacional, profissional e trabalho com direitos. Isto porque nós achamos que, para além da educação formal, é necessário também haver uma educação informal para a cidadania. E, para além disto, achamos também que deveríamos apostar nas formas de criação artística, nos concursos bienais de música e outras formas de arte, e também fazer funcionar o Conselho Municipal da Juventude, que existe, mas até hoje tem tido muito pouca atividade. Eu já elenquei então aqui os pontos que faltavam aqui do programa, nomeadamente a ação social e juventude. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte: nós tentámos fazer um programa, quisemos começar do zero, sem preconceitos, olhar para a realidade, fazer um programa completo, pormenorizado, com propostas concretas, evitar generalidades e, ao mesmo tempo, nós olhamos para as eleições de uma forma muito particular. Os partidos que constituem a CDU olham para as eleições no sentido em que nós não existimos só para as eleições. Nós temos um programa que, caso ganhássemos as eleições, estaríamos prontos para governar, sejamos claros. Mas mesmo que não tenhamos nenhum eleito em nenhum local, em nenhum órgão, aliás, há coisas aqui neste programa, aspectos que não precisam de grande orçamento, só necessitam de vontade política e de saber. E nós propomos-nos desde já fazer cumprir o nosso programa, seja em que condições eleitorais nos imponham a vontade do povo. E penso que era isto que eu queria deixar notar, penso que não me esqueci de nada. E quero agradecer a vossa presença e estejam atentos aliás, este programa pode ser visto por inteiro nas redes sociais, na página CDU São Tirso do Facebook, Instagram, etc. Nós estaremos aí nos próximos 15 dias, até as eleições, em iniciativas a ilustrar o que nós propomos para o nosso Conselho. Agradeço a vossa presença a todos aqui esta noite. Muito obrigado. Bom, amigos, feita a apresentação do programa, creio que será legítimo ter uma apreciação que há aqui trabalho feito e que deverá merecer dos tircenses uma atenção aprofundada. Porque, como dizia o Zé, nós trabalhamos não apenas a pensar no voto.
Este programa foi construído a pensar nas pessoas. Há muita gente que diz as pessoas primeiro, mas depois, na prática, por vezes esquecem-nas e olham apenas para as questões eleitorais. Como ele dizia bem, este programa é o reflexo de muito trabalho e que merece, e creio que vai mesmo merecer, a confiança dos tircenses. Por isso, feita a apresentação, creio que, e ela já foi um bocadinho alongada, mas creio que poderemos dar como trabalho feito e concluído. Muito obrigado pela vossa presença e até ao próximo.